Brasilinas e brasilinos, preparem a pipoca e tirem as crianças da sala, porque a coluna da Andresa Matais no Metrópolis trouxe os bastidores da última reunião no Planalto e, meu amigo, o cheiro de enxofre, cachaça e derrota atravessou a tela. Lula é aconselhado a adiar indicação ao STF e dispara aí filhos da... O bebum de Garanhuns, o Stalinácio Lula da Silva, o nosso presidente de 9 dedos e zero inteligência emocional, perdeu as estribeiras. De novo! Mas dessa vez foi com um toque de baixo calão gourmet. Deixa eu situar vocês no salão. Lembra da novela do Jorge Messias? Aquele Messias do papelzinho da Dilma que o Lula queria enfiar goela abaixo no STF. Xalala, xalalalalala, xalala. Pois é. O Davi Alcolumbre, que de xerife não tem nada, mas de gatuno entende tudo, barrou. O Senado afundou a indicação. 34 senadores e senadoras votaram não! 42 senadores! Foi rejeitada a indicação! A matéria vai no arquivo e será feita a devida comunicação à presidência. Foi a primeira de 3 derrotas numa só semana. O Lula tá mais perdido que o John Wayne em filme do Almodóvar. Por favor, me ajuda. Pois bem, após o naufrágio do Messias, o Cachaça Kid reuniu a nata da sua equipe e seus ministros. Aquela turminha fina onde o menos sujo ali usa toga de seda para esconder a lama. Imagina a cena, salão enorme, mármore, ar-condicionado no 18 graus, todo mundo falando aquele juridiquês empolado, se referindo a si mesmos na terceira pessoa. O excelentíssimo entende que o rito processual, blá blá blá. E no meio desse teatro de bonecos, Stalinácio se levanta, possuído pelo espírito da jararaca atropelada, e dispara. Filho da... Foi aconselhado a adiar a indicação do Jorge Messias ao STF e ele xingou quem fez essa proposta para ele. A gente vai ler juntos a matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Aí, Andresa colocando que o presidente Lula acredita a derrota do Messias lá no Senado não só ao Davi Alcolumbre, mas a ministros do STF que também trabalharam contra. Não é força de expressão, gente. Segundo Andresa Matais, o homem soltou o vernáculo raiz. Ele não montou uma estratégia de contra-ataque. Ele não chamou o Alcolumbre para um duelo ao pôr do sol. Ele simplesmente deu um chilique de 5ª categoria contra quem ele achava que era aliado. É o poderoso chefão que virou o poderoso chorão. Tradução: o grande articulador, o gênio da frente ampla, ao perceber que a máquina não obedece mais e que os seus parças do STF jogaram contra, virou uma criança que perdeu o pirulito e começou a xingar a mãe de todo mundo. Não! Sensacional! Mas o roteiro fica melhor. O Stalinácio está convencido de que a derrota não foi só coisa da oposição. Ele acredita, e com razão para ser sincero, que os próprios ministros do STF, os caras que ele alimenta politicamente, os guardiões da democracia do Chandler Clayson, estavam trabalhando nos bastidores para derrubar o Messias. Imagina a dor de corno política. Você passa anos lambendo a bota do Supremo, diz que eles salvaram o Brasil, coloca a foto da toga no altar e na hora do vamos ver, os caras puxam o tapete com a maior cara de paisagem do mundo.
No Velho Oeste, isso dava duelo. Em Brasília, dá o Lula chamando o ex-aliado de filho da... aos gritos. Sabe o que é isso? É a gangue se auto-eliminando enquanto o Clint Eastwood de verdade, a realidade dos fatos, assiste de longe. E a lista de traíras na cabeça do Lula é mais longa que a ficha criminal do PT. Olhem só a análise do nosso estrategista de boteco. 1. Wellington César, ministro da Justiça. O cara assumiu em janeiro e já está na marca do pênalti. Lula diz que ele foi retraído. Tradução: o homem ficou mudo enquanto o patrão apanhava. Em Brasília, se você não se joga na frente da bala pelo chefe, você já é considerado o próximo corpo no cemitério da política. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. O César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome do Messias, da mesma forma como comanda a pasta. Indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias como forma de retaliação. 2. O MDB inteiro. O Lula está crente que o MDB sabotou o Messias só para tentar emplacar o Bruno Dantas. É o puro suco de Brasília, não tem ideologia, tem vaga. É uma briga de foice no escuro para ver quem senta na cadeira estofada. Entre os possíveis nomes para o Supremo, o ministro do TCU, Bruno Dantas, responde aos que afirmam que chegou a sua vez, dizendo que não há entusiasmo. De forma diplomática, afirma que a rotina no TCU é mais compatível com o seu momento atual, uma maneira de indicar que ninguém quer ser o próximo a se desgastar. Na avaliação do Lula, segundo relatos, o MDB votou contra o Messias na tentativa de emplacar o Bruno Dantas lá no Supremo Tribunal Federal. 3. Todo mundo que não gritou junto. Se você não levantou e xingou o juiz junto com o Lula, você é suspeito. É a mentalidade de gangue, mas sem a competência da gangue. O resultado? O mico do ano. O Lula quer tirar o Wellington César da Justiça e colocar o Jorge Messias. Gente, vamos processar essa informação. O cara foi rejeitado pelo Senado para o STF porque consideraram ele um capacho sem currículo. E o prêmio de consolação é virar ministro da Justiça. É tipo você ser reprovado no exame de vista e tirarem o cargo de piloto de avião para você não ficar triste. Que desespero, meu bananil! Vou passar, vou passar, vou passar! E quem sobrou para o Supremo Taiaiá Federal? O Bruno Dantas, que não é bobo nem nada e já viu que o clima tá mais pesado que a consciência do Dirceu, já saiu dizendo: ah, não tem entusiasmo. A rotina do TCU é ótima. Tradução: eu vi o que fizeram com o Messias e eu não quero ser o próximo cadáver a ser arrastado pela rua principal. O cara recuou em público. É a autopreservação pública. Quando o Titanic está afundando, até os ratos de toga aprendem a nadar. E, para fechar o circo, teve a Daniela Teixeira, do STJ. Ela foi falar com o Lula e, no meio da crise, resolveu reclamar que ganha menos que os colegas. O gambá do Guarujá, coitado, acreditou. Aí veio um assessor e disse: presidente, é mentira, ela ganha igual. Ou seja, no meio de uma guerra civil entre o Planalto, o Congresso e o STF, o gnomo de 9 dedos ainda tem que lidar com candidata mentindo sobre o lerite. É como se a cidade estivesse pegando fogo, as duas famílias estivessem se matando e alguém chegasse para o xerife e perguntasse se ele tem um cupom de desconto para o sabonete. Brasilinas e brasilinos, a cena final é essa. Imagina o Stalinácio sentado naquela cadeira, esperando a lealdade dos seus capangas. Aí entra o Alcolumbre e dá um tiro no pé dele. Entra o MDB e rouba o cavalo. Entra o STF e entrega o mapa para o inimigo. O que o Lula faz? Ele não tem um plano, ele não tem uma carta na manga. Ele levanta o dedo, o que sobrou, bate na mesa e grita: filha da fruta! Isso não é governo, isso é um surto psicótico em rede nacional. Revela que o bebum de Garanhuns perdeu a única coisa que ele ainda achava que tinha: o controle da coleira. Quando você não consegue mais negociar, quando seus próprios comparsas te ignoram e a única ferramenta que te resta é o palavrão de boteco, é porque o seu tempo já passou. As famílias estão brigando entre si e se eliminando. E o Lula? O Lula só sabe gritar. É rir para não chorar. Ou, como dizem no Planalto, é xingar para não governar. Bibi, Stalinácio, a carruagem está passando e você ficou para trás na poeira.